Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Paiva e estou de volta com o tema Segurança da Informação. Bem, primeiro nós queremos aqui que você compreenda o termo malware, que é um termo específico, né? É uma palavra nova que surgiu há algum tempo associada a esses softwares de computador que visam roubar informações maliciosos, né? Então, malware é a contração de malicious software, né? Então, malware aqui, ó, tá certo? Então, é um termo genérico no qual se inclui aí a categoria de vários softwares desse tipo aí. Por exemplo, o vírus, o spyware, o worm, o trojan, várias categorias estão aqui dentro. Então, toda vez que você ouviu falar de malware, é software malicioso, software que visa roubar informações, trazer algum prejuízo para você. Veja bem, o primeiro deles surgiu no final dos anos 80, a ideia de vírus de computador, tá certo? Então, por exemplo, um dos primeiros, o vírus Madonna, aparecia a cantora Madonna na época um grande sucesso, tirando a roupa e tal, e ele ia lá e detonava o seu HD, o seu disco rígido, tá certo? Então, por que a ideia de vírus? Porque ele simula o comportamento do vírus biológico, tá certo? Então, ele não tem vida sozinho, ele precisa de um hospedeiro, que é um software, que a execução desse hospedeiro, desse outro software ou arquivo, ou algum vetor, vamos dizer assim, ele vai então ser disparado, ele vai começar a agir, tá certo? Então esses vírus, eles têm várias categorias. Vamos dar uma olhada aqui para você entender melhor. O vírus de boot. O que é o vírus de boot? É um software que se fixa na área de boot do sistema operacional. Então ele se mistura na área do sistema operacional. Toda vez que o sistema operacional é executado, o computador é ligado, ele então já entra. Então ele vai ser executado em paralelo com o sistema operacional. Boot é uma abreviação da expressão bootstrap, que é o processo de inicialização do computador. Vírus de arquivo. Ele se fixa num arquivo executável, por exemplo. Então, toda vez que você executar aquele editor de texto, aquele joguinho, aquela coisa lá, o vírus, então, ele vai ser executado. Um vírus de macro é uma ideia mais recente e está associada a documentos, a planilhas e a coisa do tipo. Então, toda vez que você recebe um documento, olha que currículo, modelo de currículo, olha isso, aquilo e tal, quando você abre, então, ele tem uma macro que executa esse vírus aí, tá certo? O vírus parceiro também é menos conhecido, companion vírus, e junta-se ao sistema operacional alguma rotina, alguma parte do sistema operacional. Vírus multipartido, ele combina, uma parte dele está no boot e outra parte está num arquivo que está no seu HD. Então são exemplos de vírus diferentes que podem aparecer no seu sistema, certo? Um outro tipo, outra modalidade de malware é o phishing. Veja que esse termo phishing, tá certo? Ele vem fazendo alusão, aliás, a phishing, né? Ao termo de pescaria, que é o fish do verbo pescar do inglês. Então colocaram o PH aqui, tá certo? Com o objetivo de pescar informações. O que é que ele está buscando aqui? Pegar a senha, pegar características, número de cartão de crédito, número de conta bancária e etc. Tal. Então tá aqui uma alusão aqui, ó, phishing, tá certo? Com PH, da pescaria de dados no seu computador. São exemplos, por exemplo, ataque ao servidor DNS. Então, o servidor DNS é o servidor de um sistema computacional de rede que vai nos permitir, por exemplo, endereçar onde estão as informações, os servidores, quando você digita www.uol.com.br. Então, o seu servidor DNS no seu servidor de internet é que vai levar para esse endereço lá, vai fazer essa tradução, traduzir um nome no endereço IP, né, no endereço da internet. Então ele ataca esse servidor e faz com que ele leve para endereços falsos para roubar sua informação. Por exemplo, um servidor de banco que não é seu servidor de banco. Então aparentemente você está entrando no site da Caixa Econômica do Banco do Brasil, mas na verdade é um site falso que vai simplesmente roubar sua senha, sua informação de conta e etc. URLs falsas, né? Então bota um endereço lá que não é, às vezes muda um detalhezinho, você não percebe e tal. Formulários HTML falsos e e-mails. Então, ó, digita aqui para atualizar seus dados. Você vai confirmar tal coisa, você ganhou não sei o que, preencha, tá? Então isso é muito comum, se chama phishing, com PH, tá?
Exemplos aqui, ó, de phishing, tá certo? Numa mensagem no WhatsApp, ó, toque aqui para ver tal coisa. Clique aqui, ó, estou enviando os dados para retirar um depósito. Ó, clique aqui e pegue seu crédito no tal aplicativo, etc e tal. Seus documentos estão aqui. Então é muito comum, você já deve ter recebido, né? Ó, garanta seus dados, você ganhou um sorteio, você ganhou uma viagem, ganhou isso e aquilo. Normalmente com esse tipo de promoção aqui são exemplos. Olha um outro aqui, ó, bem elaborado, dando a entender que é do Banco Itaú, prezado cliente, clica aqui. Então quando você clica, então automaticamente ele age sobre o seu celular, o seu computador, o seu dispositivo aí. Spyware, tá certo? O que é? É um código espião, tá certo? Ele visa o quê? Comprometer o princípio da confidencialidade e monitorar as atividades dos sistemas, tá certo? Então aqui, por exemplo, você tem um screen logger. O que é o screen logger? Que é uma subcategoria que ele grava suas telas, tá certo? Então com isso ele vai capturar informações. Um keylogger de teclado, né, de keyboard, então ele vai capturar a sequência de teclas e tal. Então isso é comum, por exemplo, em casais que não tem confiança e tal, instalar um keylogger, por exemplo, para saber o que é que o cara está digitando, o que é que a esposa está digitando e coisa do tipo. Então é um tipo de spyware. Visa ficar oculto, escondido e roubar informações e mandar para alguém que vai usar indevidamente, tá certo? Então, ele é instalado de forma furtiva, tá certo? E monitora o que é que o usuário faz visando ir atrás de informações como dado de cartão, conta bancária, etc e tal. Você faz um download, né? Que você baixa esse arquivo da internet sem saber, porque você está querendo pegar alguma coisa interessante e tal, ou um vírus ou outra ferramenta traz esse spyware para você, tá certo? Então ele permite a instalação desses programas sem que você perceba. Vamos ver algumas questões aqui para você poder ver como é que isso é explorado. Então tá aqui, ó, uma questão aqui, analista de suporte, Ministério Público Eleitoral de Rondônia. Segurança da informação, malware. Os programas Keylogger e Screenlogger são considerados programas do tipo, né? Acabei de dizer aqui, ó, Adware, Cavalo de Troia, Spyware, Worm ou Rox, Spyware. Então são softwares espiões que visam capturar dados do seu sistema, tá? Então é uma forma de explorar esse tipo de questão aqui. Outra questão aqui, ó, TRT, Pernambuco, analista judiciário e tecnologia da informação. Vamos ver aqui, ó. O termo malware é uma denominação genérica para designar software projetado para causar danos a quem o executa. Software assim podem ganhar acesso a um computador através dos seguintes meios, exceto, né, com exceção. Então ele vai colocar aqui 5 alternativas e uma não corresponde. Então vamos lá. Um arquivo MP3 que infecta o sistema ao ser tocado. Bem, não é comum. Tá certo? Então MP3 normalmente não. Então a resposta vai estar logo aqui. Mas vamos ver os outros. Um arquivo doc é o vírus de macro, tá certo? Então ele vem num ponto doc, quando você, às vezes o seu editor de texto, o seu software diz, ó, essa planilha ou esse documento tem um macro, então pode ter vírus de macro aí e tal. Então é um exemplo. Uma extensão do navegador que infecta o sistema ao ser executado. Então um plugin, ó, instale tal coisa, bota para funcionar tal, é um exemplo. Um programa executável pode trazer um vírus quando eu executo, né? Um arquivo XLS, uma planilha, também a ideia do vírus de macro. Então o que não é comum aqui não quer dizer que não seja possível, porque em informática tudo é possível. Mas o que não é usual é arquivo MP3, MP4, por exemplo, tá certo? Então um arquivo MP3, que então a resposta correta é a letra A aqui. E uma outra questão aqui, ó, Banco da Amazônia, Segurança da Informação, CESP. CESP trabalha com certo ou errado, né? Ao executar um programa previamente infectado, como por exemplo, ao se abrir um arquivo anexado a um e-mail, né? Então você veio lá atachado, um doc, alguma coisa e tal, ou se instalar programa de procedência duvidosa, olha, instala isso aqui, que legal, tal, né? Um vírus pode infectar o computador. Um vírus de macro, que é uma especialidade de um vírus, é parte de um arquivo normalmente manipulado por algum aplicativo. Então, por exemplo, um arquivo do Word, um arquivo do Excel, né, utiliza macros e que para ser executado necessita que o arquivo esteja aberto. Então, eu tenho que abrir aquele arquivo, tá certo? Para que ele execute uma série de comandos automaticamente e infecte outros arquivos no computador. Então, ele se espalha, por exemplo, né, o vírus ele vai se disseminando e tal, se expandindo. Então a pergunta é, isso é certo ou errado? Certo. Tá? Então aqui você tem exatamente como a coisa acontece. Tá certo? Então o vírus ele não tem iniciativa própria, ele precisa que você execute um programa que o contém ou um doc ou um XLS, uma planilha, por exemplo. Quando você abre e executa aquela macro lá, ele já vai contaminar o seu sistema. Tá certo? Então
Eu espero que você tenha gostado, tá certo? As referências são o nosso livro de Segurança da Informação, pelo IFPE Sertão, o nosso livro de Introdução à Segurança da Informação, que está na Amazon, e o livro do Stalins, tá bom? Então eu espero que você se inscreva, curta, divulgue, ajude o projeto a avançar e até a próxima.